Dorival, o senhor tem números sobre o faturamento do São Paulo? Boa pergunta. É o seguinte, o São Paulo no final do ano passado aprovou um orçamento público, por isso eu posso dar números a vocês, de 240 milhões, que seria o faturamento esperado para esse ano de 2012. Obviamente sem provisionamento de nenhuma venda de jogador. E alguns outros clubes falam, nosso faturamento é 300, 290, 310, tal. Então eu só peço a você que faça a seguinte conta. Quanto foi a venda do Lucas? Entraram nos cofres do São Paulo 110 milhões de reais. Quanto foi a venda do Oscar? Foram mais 18 milhões de reais que entraram nos cofres do São Paulo. Quanto foi a venda do Bruno Vini? Foram mais 10 milhões de reais que entraram nos cofres do São Paulo. Estão fazendo uma conta de chegada aí entre 140 e 150 milhões. Somados aos 240, nós vamos chegar próximo dos 400 milhões de reais de faturamento. Que eu tenha um erro de 10% aí, que seja 350, 360. Eu pergunto para vocês qual é o clube que vai chegar perto disso. Então, assim, eu me acostumei, na época que era diretor de marketing, não a pessoa física do Dorival, mas a entidade que eu estava representando ganhar todos os prêmios de melhor marketing esportivo, de futebol, nós ganhamos tudo. E agora que eu voltei, eu vi que até pela chegada do Ronaldo Nine, a empresa dele no mercado, o São Paulo perdeu um pouco dessa questão. E muita gente deu notícias ou inverídicas ou meias-verdades, né? Eu insisto nisso. Sobre a camisa que valia, todos vocês acompanharam, que a Hyundai ia dar 55 milhões pela camisa do Corinthians. Cadê a Hyundai? Não. Sim. Todos vocês acompanharam isso, que não sei. E aí um monte de números mirabolantes, porque a Rede Globo ia dar 105 milhões. Chequem, só vejam para ver quanto é que é o tamanho da coisa. Então, assim, eu acho que o São Paulo, até como o valor da marca, a marca São Paulo, ela se caracteriza por ser ética, ser elegante e ela procurar sempre ter um compromisso. E nós temos um compromisso com a verdade. Então, dentro desse compromisso com a verdade, os números que eu estou passando para vocês são números facilmente verificáveis em qualquer balancete, em qualquer publicação que vocês vão acompanhar. Então, o que eu estou comentando com vocês não é não é que eu acho. Os números das vendas dos jogadores são públicos, vocês sabem. Assim como o faturamento. Na verdade, foi o orçamento que nós apresentamos e nós historicamente erramos por menos de 2%. O erro dos números que a gente apresenta é inferior a 2%, que são números que vêm já há muitos anos sendo consolidados, como a taxa de televisão, faturamento da parte social, faturamento de produtos de marketing, as rendas. Então, não precisa ser nenhum gênio, é só você fazer um acompanhamento de todos os anos anteriores e fazer uma projeção muito pé no chão. Então, esses números, eu estou falando para uma comunidade de São Paulinos, eu acho que a gente tem que se orgulhar deles, porque também não venho ao público para ficar me vangloriando ou colocando essa instituição, porque depois haverá respostas mentirosas sobre isso. Eu não vou entrar em polêmicas aí de baixo nível, né? Então, assim, quem quiser comprovar, comprove, está aberto para ver. Espera, o ano está acabando, vocês vão ver o balanço, vocês vão ver tudo isso, vocês vão ver os números que estão. A única coisa que nós temos dificuldade mesmo, mas nós fizemos essa previsão no orçamento, era com o sócio torcedor, até que esse problema já vem se arrastando e a gente não está conseguindo resolvê-lo como gostaríamos. Né? Apesar de ser muito difícil, mas o senhor tem um São Paulo de todos os tempos, de 1 a 11, o senhor consegue escalar? Rapaz, ontem eu estava assistindo Ontem não, foi assistindo TV Soberano, acho que foi TV Soberano ou TV São Paulo, não sei, eu estava vendo Fábio, um escritor que fez os 20 maiores jogos do São Paulo. Então fez uma pesquisa com todo mundo e deu
óbvio. 15 mais ou menos, mas tem 5, cada um tem o seu. Eu não me atrevo a responder isso. Falo de peito aberto. Não me atrevo a responder. Por exemplo, eu conheci, convivi e joguei no São Paulo nas categorias de base e ele foi meu técnico. Um cara chamado José Poi, que para mim foi um ídolo. Todos, né? Em algum momento você vira aquele torcedor, você tem um ídolo. Né? E o Poi era um goleiro, vocês devem ter ouvido falar na história dele. O maior vendedor de cadeiras cativas do São Paulo, na construção. Quando ele terminou, ele foi ser técnico das categorias de base. Eu estava no infantil do São Paulo. Tentei ser jogador lá, numa época que não dava. Quando chegou uma hora, era ou faculdade ou futebol, e não era completamente diferente de agora. Né? Pra vocês terem uma ideia, não tinha nem infantil e juvenil, eu chamava infanto juvenil, a gente treinava junto. Daí separava, os que até 16 anos jogavam no infantil, os 16 a 18 jogavam no juvenil. Então, mas ela treinava junto, então não é uma coisa. E esse, por exemplo, ninguém vai colocar, todo mundo vai falar Rogério Ceni, que também é o meu, mas não posso deixar de falar no Poi, foi um ídolo para mim. Eu vi Pedro Rocha jogar, meu Deus do céu, sabe? Nossa Senhora, monstro. Dario Pereira, monstro, sabe? Times, o Miller, fantástico jogador, Cafu, talvez não tão refinado no futebol, mas então assim eu teve muita dificuldade. O Dias também está nessa função. Roberto Dias, poxa vida, na época que a gente não ganhava nada no Morumbi, né? Na época da construção do Morumbi, a gente não ganhava nada, mas eu vinha assistir os jogos, então o Roberto Dias, ele junto com o Jurandir fizeram uma... Assim, teu pai deve lembrar. Sim, com certeza. Mas é difícil, né? Sempre, eu não me atrevo a dizer isso. É ingrato, inclusive para as pessoas, você comparar épocas diferentes de futebol. Eu sempre vejo na televisão debates, a melhor seleção que o Brasil teve. Eu acho, desculpe, eu acho isso, eu sou contra. Se você está comparando, é só você assistir um jogo da década de 70 e assistir um jogo de agora. É assim, parece câmera lenta e câmera normal, e acelerada. O jogo era muito mais lento, sem tirar o mérito, era muito mais artístico, muito mais elaborado, passes de longa distância. Não dá para fazer isso hoje mais. Hoje você vê, por exemplo, o São Paulo jogou com o Figueirense, o pessoal corre que nem um louco o tempo todo, né? Você não tem tempo, é pensar e tocar. Isso não tira o mérito de antigamente, não tira o mérito de agora, quer dizer, cada época tem a sua realidade. Então eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, sabe? Porque cometerei injustiça sem dúvida. Prefiro não responder isso. Não tem problema. Como a avaliação que o senhor faz da gestão Juvenal Juvencio ao longo desses quase 3 mandatos, né? Finalzinho do terceiro? Quando o futebol vai bem, tudo vai bem. Quando o futebol vai mal, é um problema. Aquele mesmo indivíduo que vai lá pichar o muro lá, dizer fora, Juvenal, não sei o quê, vai, o São Paulo começa a jogar bem, fica Juvenal, sabe? Então, é assim. Acho que todos nós, como humanos, né, cometemos erros. Acertamos, erramos, procuramos sempre acertar, mas ninguém é imune a erros. Vejo muita coisa boa naquilo que o Juvenal fez, vejo alguns equívocos. Para mim é muito delicado fazer essa análise, como eu já comentei com você, eu sou uma pessoa da equipe dele e, como tal, devo lealdade a esta diretoria e roupa suja a gente lava em casa. Como eu disse, acho assim, se o São Paulo, por exemplo, ganhar um título ainda na gestão do Juvenal, voltar para a Libertadores, agora o Ganso volta a jogar, todos esperando, estamos muito esperançosos com o futebol do Ganso, com certeza ele vai coroar toda essa gestão dele com uma boa... Só uma curiosidade para te falar, no mesmo dia que eu assumi o marketing com o Marcelo, o Juvenal assumiu o futebol, lá atrás. É inegável a capacidade do Juvenal em relação à visão que ele tem de futebol. Imagino apenas com um traço de personalidade dele extremamente
egocentrista, que as coisas têm que passar todas pela mão dele, pelas mãos dele, eu sinto que às vezes ele tem dificuldade em tocar o dia a dia, mas isso é uma característica de personalidade do nosso presidente. Como eu disse, sou leal, né? Eventualmente as coisas que a gente discorda, como em qualquer família, como em qualquer reunião de amigos, em qualquer emprego, em qualquer empresa, a gente tenta resolver entre nós, mas eu acho que tem muita coisa boa que foi feita. E o senhor enxerga alguém preparado para ser o futuro presidente de São Paulo? Algumas pessoas, o senhor acha que tem capacidade de assumir e manter o bom trabalho que vem sendo feito até hoje? É o que você falou, às vezes vai mal, critica, mas acho que no cômputo geral ganhamos títulos também. É só você olhar para os nossos parceiros, os nossos outros clubes e ver a situação que eles estão. Alguns pré-falimentares, outros caindo para a Série B, outros situação extremamente difícil, dívidas absurdas. O São Paulo não tem nada disso. O São Paulo está afastado de títulos desde 2008. Incomoda muito. A gente incomoda muito. Você imagine só, eu fiz até essa brincadeira hoje, esses 3 títulos que ganhamos de 2005 a 2008, se fosse um ano sim, um ano não, nós viríamos até 2010 com títulos e estaremos 2 anos sem título só. Entende? Então nós também exigimos muito, né? Eu exijo, eu como torcedor do São Paulo, sou exigente. Agora, vocês têm de entender, e todos nós temos de entender, que futebol é um jogo, primeiro, e segundo, que as outras equipes se movimentam também. E estão atrás de jogadores, e também, imaginem, eles também têm de ter compromisso com a torcida. E eu até cito a vocês, eu participei de algumas, soube de algumas reuniões aí de alta cúpula do futebol nacional, até falei, comentei isso com o Juvenal. Se o São Paulo fosse tetracampeão brasileiro, o problema que seria para o negócio de futebol, patrocinadores, audiência de TV, você entende? Porque seria natural que principalmente crianças, né, esse público que está chegando no futebol começasse, se os não são paulinos começassem a se desinteressar. Eu falo para vocês, eu não sei se vocês já frequentaram, mas o São Paulo ganhou títulos contra o Bragantino, contra times contra São José dos Campos, né? Tem um time de São José dos Campos, São José, né? Não é a mesma coisa, sabe? Estou falando com todo respeito a esses clubes, não era a mesma coisa, porque era obrigação da gente ganhar. Então você vinha com obrigação. Imagina o São Paulo perder o Bragantino no final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não costuma perder para Inter de Limeira, né? Esse tipo de. Mas imagina a final. Eu sei o que você quis falar. Mas você imagina o que acontece. Então, assim, é bom para o negócio de futebol que os times do Rio estejam fortes, os times de Minas estejam fortes, que haja competição de patrocinadores, que a audiência da televisão suba para que mais patrocinadores vão à TV e as TVs possam pagar mais aos clubes. Então, para o negócio de futebol, para mim, para nós torcedores, assim, o São Paulo não devia perder nunca, né? O ano do Tetra 2009 foi muito estranho. O São Paulo não ia ganhar. STJD, o São Paulo não. Houve conversas e bastidores, eu não posso dizer quem, mas pessoas ligadas, onde se dizia, eu não estou dizendo que houve algum complô, alguma coisa antiética, mas todos imaginam como fazer para parar o São Paulo. Porque o São Paulo ganha o 4º título seguido, a coisa fica feia. Né? Falo isso até com orgulho de ser São Paulino e dizer a vocês, né, que a gente incomodou todo mundo mais. O senhor indica alguém para o presidente? O senhor tem algum nome? O senhor tem essa ambição? Não. Não? Não. Chegar à presidência? Não, porque eu não tenho esse perfil, sabe? Eu sou um avô recente, quero curtir meu neto, outros virão. Então pode ser útil em outra área. Assim, se eu puder colaborar, o farei, como sempre fiz, com o maior prazer. Evidentemente tenho amigos, eu não devo citar nomes, volto a dizer, óbvio que eu tenho, claro que eu tenho, porque não sei se essas pessoas querem ser
Porque assim, vocês imaginem 6 anos de dedicação completa sem receber um tostão. Isso que é a grande pergunta que eu deixo aqui hoje para vocês. Vocês acham que nós podemos continuar um time que pode chegar a 400 milhões de faturamento no ano, que é uma empresa grande em qualquer lugar do mundo, grande, ser dirigido por profissionais não remunerados? Vocês entendam? Vamos, pé no chão, vamos pensar. Vocês acham que é possível um diretor financeiro trabalhar nos seus locais até às 5 horas da tarde para vir aqui fazer um fim de tarde? 400 milhões de faturamento, gente. 350, como é que é? Entende? Quer dizer, como é que funciona isso? Mas o Juvenal vai completar 8 anos sem receber. Por mais que ele tenha um motorista, tenha uma série de coisas que evitam que ele gaste. Mas para qualquer pessoa, a não ser que seja milionária, tenha muito dinheiro, como é que faz para sobreviver? Então esse é um problema muito sério que a gente discute aqui, e não é de uma pessoa, né? Não é o presidente, o diretor financeiro, a parte do marketing, a parte administrativa. Você tem um grupo aí de futebol, de umas 7 a 10 pessoas que precisam estar envolvidas e não pode estar preocupada com o dia a dia, com o seu orçamento doméstico, é complicado. Por isso eu digo assim, ou a gente muda isso, ou a gente passa a terceirizar coisas. O sócio torcedor, nós vamos contratar uma empresa e vamos fiscalizar. Auditar é uma coisa, tocar é outra. Vamos, de repente, o Rogério para de jogar, vamos contratá-lo para ser o superintendente de futebol e cuidar do nosso futebol, mas ganhando, entendeu? Contratado. Aí o diretor pode ir lá, tal, é diferente. O diretor financeiro, que a gente contrate formalmente uma pessoa, deu um nome que eu não sei qual é, mas porque a norma diz assim, não sei se todos que estão nos acompanhando também sabem, mas o clube de futebol é uma empresa toda especial, pela Constituição, pela Receita Federal, é como igreja, né? Igreja é uma entidade toda especial, isenta de uma série de coisas, o time de futebol também. Ele não paga alguns impostos, ele é isento de algumas coisas, mas ele não pode dar lucro e seus diretores não podem receber. Então, assim, o grande dilema é como resolver isso nos dias de hoje, porque você precisa aprovar em conselho, você fala, só transformar a parte do futebol em empresa. Mas isso depende de reuniões de conselho, aprovações de maioria, não é tão fácil como... Só que o problema, eu insisto em dizer, o futebol está evoluindo de tal maneira no nosso país. Na Europa, são todas empresas igualzinhas a General Motors, a Microsoft, qualquer uma. Na Europa, nos Estados Unidos, eu tive Coreia, eu viajei o mundo na época de marketing para conhecer esses modelos. Todos eles são de diretores remunerados. Todos eles, e quase todos têm ex-jogadores ídolos como seus, eles chamam de team manager, né? Aquele indivíduo que é entre o campo e a diretoria, que é o grande coordenador, o grande artífice do futebol. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesse assunto com mais veemência e mais responsabilidade, porque é difícil, é complicado. Você já seleciona muito as pessoas que podem vir aqui por uma questão do tempo, da remuneração. Eu não estou querendo ganhar dinheiro, deixar claro isso. Eu digo assim, estou discutindo em altíssimo nível o modelo de gestão. Né? Se nós queremos, nós São Paulinos somos ambiciosos, somos exigentes e tal, a gente precisa pensar em alguma coisa, inovar nesse tipo de coisa. Eu acho, você me perguntou por que eu estou falando isso, passa pelo modelo do novo presidente. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. De repente o retorno pode ser maior com profissionais sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que será isso. Pessoas da área, né? No caso, da área. Pessoas da área. Eu acho assim. Então, assim, enquanto a gente não conseguir fazer isso totalmente, no mínimo a gente tem que pensar em soluções pontuais para alguns setores, como falamos, né? Sócio torcedor, para o marketing, para a comunicação, para algumas áreas que possam ser terceirizadas e a gente, com uma estrutura menor, fiscalizá-las, discutir um plano de trabalho e fazer o acompanhamento. É isso. Senhor Norval, para finalizar, o senhor quer deixar algum recado para a torcida? O senhor fala para milhões de pessoas aqui que acessam o blog. São paulinos que me ouvem aqui, eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Eu acho que
finalmente, estou falando num momento em que todos nós estamos muito felizes, né? O time de futebol parece que está respondendo dentro de campo, e eu acho que a torcida do São Paulo tem razão quando reclama, eu acho que ela tem razão quando critica. Eu sou um torcedor acima de tudo. O futebol é paixão e, infelizmente, nós dirigentes temos de nos abster disso e às vezes tomar medidas que não são muito simpáticas ao torcedor. E uma torcida, realmente ela é composta de todos os tipos de pessoas, de todas as categorias sociais, de todo tipo de personalidades, boas, ruins, etc, etc. Então, às vezes acontecem coisas, a gente é obrigado a tomar decisões, às vezes a gente é obrigado a tomar medidas não muito simpáticas. O que eu queria era assim, que a gente tivesse, sempre que possível, um diálogo aberto, através de vocês. Gosto muito do trabalho que vocês fazem, parabéns. Quero canalizar todo esse trabalho que vocês fazem, essa dedicação que vocês têm com as coisas do São Paulo, para que isso traga frutos para todos nós. O importante é que o nosso clube cada vez cresça mais, cada vez se torne mais forte, né? As estatísticas apontam próximo a 18 milhões de torcedores. Nós já estamos chegando a 1.600.000 seguidores no Facebook, temos quase 700 mil pessoas nos acompanhando no Twitter, são mais de 6 milhões de acessos no nosso site, em page views no site. E os números são grandes, né? São enormes. Imagino que o ano que vem, se a gente conseguir colocar as coisas que nós levamos esse período todo para estruturar, a gente vai trazer mais gente ainda para isso. E eu acho que o São Paulino ele tem de entender isso. Nós somos diferentes mesmo. Tem um sócio número 1 do São Paulo, o Dr. Brasil Vita, define o São Paulo, que não é melhor nem pior, mas é um clube diferente, e é mesmo. Então, nós temos o Morumbi, nós vamos tornar um ótimo estado. O time de futebol está respondendo depois de um período aí que todos nós ficamos muito decepcionados com o desempenho dele dentro de campo. Todos nós, ninguém sabia o que fazer. Aliás, ninguém sabia como reagir. O que fazer é trocar e fazer as coisas que foram feitas. Precipitadas às vezes, sim. Às vezes não muito acertadas, sim, mas a intenção é sempre acertar. Sempre todo mundo quer acertar aqui. E como eu disse a você, não é uma ciência exata, é difícil. Então, a todos os São Paulinos que continuem apoiando ao São Paulo Futebol Clube. Eu estou saindo das minhas características normais, eu prefiro ficar no anonimato, não estou muito preocupado em aparecer, ou sei lá, que o meu nome, a minha figura seja vista. Eu prefiro ficar aqui na retaguarda, mas a gente está trabalhando pesado. E acreditem todos vocês, isso vai dar frutos em breve. É a mensagem que eu queria deixar a grande família tricolor. Bom, Deval, muito obrigado pela entrevista. Agradecer ao João que nos acompanhou aqui também, com filmagens de Denis Torres, eu, Fabiano Pelé, e sou Dorival aqui para o blog de São Paulo. Obrigado. Até a próxima vitória, se Deus quiser.